Agora, já se sabe que 2024 teve uma queda de bilheteria de 4% em relação a 2023. Ainda faltam alguns números para serem contabilizados, mas superar o ano anterior já não é mais possível. Isso deixou muitos decepcionados, pois o futuro deveria ser mais promissor. E 2025, por enquanto, parece mais sombrio que 2024, exceto pelos Homens Azuis, que chegarão no final do ano, embora parte da arrecadação deles acabe sendo contabilizada em 2026. A única esperança é o novo Superman. Em 2020, tudo despencou drasticamente, mas a cada ano seguinte houve um crescimento considerável. Porém, entre 2023 e 2024, não houve um salto significativo. Existe um pequeno crescimento, só que negativo. Muitos acreditam que estamos novamente à beira de uma grande crise. Faltam cerca de 3 bilhões de dólares para alcançar os números de 2018 ou 2019. Nos últimos 2 anos, os filmes arrecadaram pouco menos de 9 bilhões de dólares, mas seria necessário atingir 12 bilhões para alcançar os níveis daqueles anos de ouro. Em 2024, o que impediu superar 2023 foi o total fracasso da primeira metade do ano. Existem várias teorias sobre por que 2024 ficou aquém das expectativas. Talvez os streamings tenham se consolidado ainda mais na mente do público. Ou talvez este ano tenha sido mais fraco em termos de filmes, com muitas produções superestimadas. Quem sabe o crescimento negativo seja resultado da qualidade geral. Talvez seja porque Hollywood tenha acumulado muitos verdadeiros profissionais que mal sabem andar, mas já estão dirigindo produções, assumindo a direção de filmes e até administrando grandes estúdios. Mas isso, claro, já é pura ficção científica. Difícil imaginar que algo assim seja possível. Afinal, as avaliações dos críticos para os filmes de hoje estão subindo, e eles entendem melhor o que é um produto de qualidade. Então, hoje vamos falar sobre os fracassos mais notáveis do ano. Filmes que não deram sorte. Eles eram bons demais, e o público simplesmente não foi assisti-los. Vamos começar com M. Night Shyamalan, que este ano deu 2 golpes nas bilheterias. Um deles foi relativamente bem sucedido com Armadilha, arrecadando o suficiente para comprar alguns hambúrgueres. Já o segundo foi um desastre completo com Os Observadores. Nesse projeto, ele foi apenas produtor, enquanto a direção ficou por conta de sua talentosa filha. Vocês sabem o que dizem. O fruto não cai longe da árvore. Atualmente, em Hollywood, estamos na era dos parentes extremamente talentosos. Para sua estreia, Ishana Shyamalan recebeu 30 milhões de dólares, mas conseguiu arrecadar apenas 33 milhões. O público reagiu saltando pelas janelas, com uma nota média de 5 em 10. Outro grande fracasso deste ano veio de um diretor renomado, Ethan Coen, que costumava fazer filmes ao lado de Joel Coen. Juntos, eram conhecidos como os Irmãos Coen e nos presentearam com obras como Onde os Fracos Não Têm Vez, Fargo, O Grande Lebowski e muitos outros clássicos. Eles decidiram, por um tempo, seguir caminhos separados e testar suas habilidades individuais. Joel, mais esperto, optou por trabalhar no streaming, dirigindo A Tragédia de Macbeth. Naturalmente, escalou sua esposa, Frances McDormand, para um dos papéis principais, o que garantiu automaticamente notas 12 de 10 dos críticos e várias indicações ao Oscar. Assim, o filme foi incrivelmente bem-sucedido em algum lugar lá. Já Ethan optou por fazer do jeito tradicional e levou Garotas em Fuga aos cinemas. Investiram 20 milhões no filme, mas arrecadaram apenas 7. Como Ethan não tem Frances McDormand, os críticos também não ficaram impressionados com o filme. Agora, há rumores de que Ethan e Joel Coen planejam voltar a ser irmãos e trabalhar juntos novamente. Parece que é hora de salvar o irmão. Aliás, A Tragédia de Macbeth foi lançada no serviço da Apple. Nos cinemas, o filme teve apenas um lançamento limitado para poder se qualificar para indicações a prêmios. No entanto, às vezes, os serviços de streaming
decidem lançar seus grandes blockbusters em larga escala nos cinemas para mostrar ao mundo a qualidade de seu conteúdo. Em 2024, 3 grandes fracassos do ano vieram diretamente de blockbusters de streaming. No início do ano, os cinemas receberam o filme Argylle, o Super Espião, também da Apple TV. O filme foi dirigido por Matthew Vaughn, conhecido por X-Men Primeira Classe e Kick-Ass. Argylle arrecadou apenas 96 milhões nas bilheterias contra um orçamento de 150. Em alguns lugares, há menções de um orçamento de 200 milhões, mas Matthew Vaughn negou esse número. Talvez porque arrecadar 96 milhões, com um custo de 150, seja menos catastrófico do que com 200 milhões. Ou talvez ele tenha falado a verdade. Outro fracasso épico deste ano foi o drama romântico, Como Vender a Lua. Mais uma produção da Apple que chegou aos cinemas para nos impressionar, mas acabou arrecadando apenas 42 milhões com um orçamento de 100 milhões. Esse fracasso assustou tanto o serviço que a Apple decidiu cancelar o lançamento nos cinemas de outro projeto ambicioso, Lobos, estrelado por Brad Pitt e George Clooney. O filme também estava programado para estrear nos cinemas, mas após o desastre de Como Vender a Lua, a Apple rapidamente retirou Lobos do cronograma de lançamentos. Sim, na plataforma de streaming da Apple, todos esses filmes foram considerados sucessos monumentais. Mas fracassos tão épicos nas bilheterias criam um impacto negativo, gerando suspeitas e dúvidas. Lobos, que não chegou aos cinemas, também foi um sucesso grandioso na plataforma. Contudo, apesar de todos esses bilhões de visualizações de pôsteres, a Apple se destacou em 2024 como um dos maiores perdedores do ano. Em 2025, a empresa promete nos surpreender novamente. Planejam lançar nos cinemas o filme sobre Fórmula 1, estrelado por Brad Pitt. Devido a constantes regravações, o orçamento já ultrapassou 300 milhões. Tudo indica que o filme será incluído em vídeo semelhante no nosso canal no início de 2026. O serviço da Amazon também tentou mostrar sua força nos cinemas, mas fracassou com o filme Operação Natal. O longa arrecadou apenas 185 milhões nas bilheterias, com um orçamento de 200 milhões. Ainda assim, esse resultado foi melhor do que o da Apple, marcando uma pequena vitória para a Amazon. Se a Apple foi o maior perdedor entre os serviços de streaming, o título de líder em fracassos entre os estúdios vai para a Warner. Apesar de alguns sucessos como Godzilla e Kong, Duna e Os Fantasmas Ainda Se Divertem, o estúdio acumulou uma série de fracassos de alto orçamento. Em um caso específico, eles até chegaram a ajudar um filme a fracassar. Estou falando de Jurado número 2, dirigido por Clint Eastwood. Inicialmente, o estúdio planejava lançar a nova obra de Eastwood diretamente no streaming, mas depois decidiram dar a ele uma exibição limitada nos cinemas. A produção foi exibida amplamente em apenas 7 países, arrecadando modestos 22 milhões de dólares. Em teoria, se a Warner tivesse lançado o filme em mais mercados, poderia ter chegado a 60 ou até 80 milhões. Porém, devido à decisão estranha do estúdio, a arrecadação ficou em apenas 22 milhões, enquanto o orçamento foi de 35 milhões. Um fracasso muito maior, que se tornou um dos principais desastres de bilheteria de 2024, foi Furiosa, o prelúdio de Mad Max Estrada da Fúria. Esse é um filme surpreendente em vários sentidos, mas não de maneira positiva. Para começar, vale lembrar que Estrada da Fúria também teve resultados modestos nas bilheterias, rendendo no máximo um pacote de batatas fritas e, no pior, gerando grande prejuízo. O resultado levou a uma série de batalhas judiciais entre o diretor George Miller e a Warner. Miller alegava que o estúdio ainda lhe devia uma quantia, enquanto a Warner afirmava que ele havia estourado o orçamento com refilmagens, perdendo assim o direito a qualquer valor adicional. No fim, chegaram a um acordo a portas fechadas, e Furiosa foi anunciada. Embora Estrada da Fúria não tenha sido um sucesso financeiro, o filme foi amplamente elogiado, ganhou vários Oscars e foi aclamado como um clássico.
É provável que o filme tenha tido uma boa vida em mídias físicas e digitais, o que pode explicar a decisão de produzir um prelúdio. Hoje, contudo, fica claro que um prelúdio focado na personagem de Charlize Theron não era necessário. E se fosse necessário, deveria ser com Theron no papel principal, e não um prelúdio. Mas o público recebeu Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, protagonizando um drama pouco convincente. O filme custou US$ 168 milhões e recebeu uma classificação indicativa para maiores. Com esse orçamento, Furiosa arrecadou apenas US$ 174 milhões, gerando prejuízos estimados em US$ 100 milhões, mesmo considerando possíveis sucessos em outras plataformas. Agora, George Miller já fala em fazer algo sobre Mad Max. Antes não podia, mas depois de um fracasso como esse, provavelmente não receberá sinal verde. Além disso, Furiosa foi recebida com avaliações muito mais mornas que seu antecessor. O maior fracasso do ano geralmente é atribuído ao segundo Coringa. Ele repetiu o feito histórico de As Marvels. Capitã Marvel arrecadou 1 bilhão, enquanto As Marvels ficou com 204 milhões. O declínio entre o primeiro e o segundo filme foi recorde. Da mesma forma, o primeiro Coringa arrecadou 1 bilhão e o segundo conseguiu 206 milhões. O estúdio fez de tudo para puxar a arrecadação do segundo Coringa a esse número, só para evitar que o fracasso fosse ainda mais histórico. O posto de maior fracasso histórico ainda pertence a Brie Larson. A dimensão do fracasso de Coringa, Delírio a 2, é algo que pode ser analisado por horas. Parte disso é atribuída à superestimação do impacto cultural do primeiro filme, que atingiu a marca de 1 bilhão não por ser uma obra de arte elevada, mas por ter se tornado um evento em meio à febre dos filmes de quadrinhos. Outra parte pode ser comparada ao caso de Matrix Resurrections, onde surgiram teorias de que o filme foi intencionalmente sabotado, com cenas mal feitas e piadas internas, para expor a ingenuidade do estúdio. Parece que Todd Phillips decidiu fazer algo semelhante. O sucesso estrondoso do primeiro Coringa levou-os a desconstruí-lo no segundo. No novo filme, o Coringa andou de motoneta, foi abandonado por sua namorada e, no fim das contas, nem era exatamente o Coringa. O resultado foi interessante. Quentin Tarantino aprovou e elogiou as camadas subentendidas da obra. É um daqueles filmes em que qualquer teoria pode encontrar algum fundamento. O ano de 2024 também não foi favorável para Kevin Costner, nem para o estúdio Warner, que decidiu financiar parcialmente o projeto dos sonhos do ator, Horizon, uma saga americana. Foi por causa deste projeto que Costner abandonou a série Yellowstone, onde recebia US$ 20 milhões por temporada. Ele queria criar algo no espírito de Dança com Lobos e investiu de 60 a 80 milhões de dólares de seu próprio bolso, conforme diferentes fontes. A Warner adicionou o restante, e 2 filmes foram filmados de uma vez. O primeiro foi lançado no meio de 2024, e o segundo também teve sua estreia no mesmo ano. Porém, a arrecadação do primeiro ficou em apenas 38 milhões, contra um orçamento de 50 milhões. No total, foram investidos 100 milhões, divididos entre as duas partes da saga. Costner e a Warner planejavam mais 2 filmes para completar a saga, mas com os resultados decepcionantes, o segundo filme foi retirado do calendário de lançamentos, e até o momento não se sabe quando será lançado. Contudo, como já está pronto, eventualmente deve chegar ao público. No geral, a Warner pode ter perdido cerca de 20 milhões com o projeto, dependendo de como o orçamento foi dividido entre o estúdio e Costner. No entanto, parece que Kevin perdeu muito mais, incluindo sua mansão à beira do Pacífico, avaliada em 25 milhões de dólares, que ele hipotecou para financiar o projeto. Mesmo assim, Kevin Costner insiste que vai completar a história com mais 2 filmes, embora seus próprios recursos tenham acabado. Existem rumores de que a Netflix estaria interessada em financiar o projeto, mas até agora, nada foi confirmado. A Lionsgate também entrou para a lista das piores do ano. Apesar dos fracassos acumulados, há um detalhe que permitiu ao estúdio lucrar, mesmo que minimamente, com alguns desses fiascos. Um exemplo foi Guerra Sem Regras, de Guy Ritchie,
que custou 60 milhões de dólares e arrecadou apenas 29 milhões. A Lionsgate não financiou o filme e somente adquiriu os direitos de distribuição nos Estados Unidos, o que resultou em um prejuízo pequeno. Aqui vale a pena focar em Guy Ritchie e sua sequência de fracassos. Os 3 últimos filmes do diretor falharam nas bilheterias sem nenhuma chance de recuperação. Atualmente, ele tem outros 2 filmes e 2 séries completamente gravados. O primeiro desses filmes estava programado para estrear em fevereiro, mas foi adiado, possivelmente por questões de qualidade. O segundo, estrelado por Natalie Portman, Eiza Gonzalez e John Krasinski, está previsto para a segunda metade do ano, mas também pode ser adiado. Enquanto isso, Ritchie já planeja filmar outro longa no próximo mês. Em algum momento, ele terá 3 filmes e 2 séries prontos, nenhum lançado, e é provável que os 3 filmes fracassem novamente, embora isso não seja garantido. Há 20 anos, um diretor como Guy Ritchie já teria sido descartado pela indústria. Mas nos dias de hoje, as coisas mudaram. Ritchie e seus parceiros parecem ter encontrado uma forma de recuperar investimentos de filmes com orçamentos entre 40 e 60 milhões de dólares, utilizando vendas diretas, um modelo semelhante ao dos filmes de baixo custo de Bruce Willis. Enquanto produções de Willis precisavam recuperar 10 a 15 milhões, as de Ritchie lidam com cifras maiores, mas aparentemente o sistema funciona. A Lionsgate é um exemplo de estúdio que adota essa estratégia. Vendendo os direitos de distribuição internacional, eles conseguem recuperar entre 50% e 70% dos custos iniciais. O restante é coberto com a bilheteria doméstica e vendas digitais, resultando em um lucro modesto. Isso funciona bem para franquias como John Wick e Jogos Vorazes. O problema é que os filmes de Guy Ritchie não têm esse sucesso. Eles fracassam globalmente. No caso de John Wick, os direitos internacionais são valiosos, porque o filme garante retorno e lucro para os distribuidores. Enquanto Ritchie continua a produzir novos projetos a uma velocidade impressionante, os já lançados acumulam prejuízos. Muitas teorias surgem sobre esse modelo de negócios, incluindo suspeitas de lavagem de dinheiro. Mas neste caso, parece algo mais próximo do modelo da Emmett Furla Films e Bruce Willis, embora com orçamentos maiores. Há também especulações sobre a utilização de benefícios fiscais no Reino Unido, semelhantes às práticas da Disney, que explora brechas nas leis britânicas para maximizar lucros. Embora Forbes não tenha detalhado essas manobras no caso de Ritchie, é possível que seus parceiros saibam explorar as leis tão bem quanto a Disney. Em resumo, os fracassos de Guy Ritchie são fracassos apenas na superfície. Há nuances que tornam esses projetos financeiramente viáveis para ele e seus colaboradores. Voltando ao estúdio Lionsgate, se Guerra Sem Regras não é inteiramente um projeto da empresa e com um investimento de 15 milhões, pode até gerar algum lucro após vendas para TV e streaming, a situação de Borderlands é bem mais complicada. O filme foi um fracasso retumbante. Antes mesmo do lançamento, o estúdio alegava ter recuperado boa parte do orçamento por meio de vendas internacionais. O orçamento oficial de Borderlands foi de 120 milhões de dólares, embora rumores apontem para um valor ainda maior. Restava cobrir cerca de 50 ou 60 milhões no mercado doméstico. Mas nos Estados Unidos, o filme arrecadou apenas 15 milhões, um valor muito abaixo do necessário para compensar o déficit. Somando os custos de marketing, as perdas para a Lionsgate, com esse projeto, são estimadas entre 80 e 100 milhões de dólares. Borderlands era um projeto morto. Ele morreu em 2021, logo após ser filmado pelo diretor Eli Roth, conhecido por O Albergue e Bata Antes de Entrar, filme no qual Keanu Reeves parecia enterrar sua carreira, enquanto Ana de Armas alavancava a dela. Após as filmagens iniciais, os testes com o público foram desastrosos, e o filme entrou em um processo de refilmagens. Roth foi dispensado e substituído por Tim Miller, diretor do primeiro Deadpool, onde teve conflito com Ryan Reynolds, e do fracassado O Exterminador do Futuro Destino Sombrio, onde enfrentou problemas semelhantes durante os testes. Tim Miller passou mais de 2 meses em refilmagens. Não se sabe oficialmente quanto foi refilmado,
mas o período sugere que até 60% do filme pode ter sido refeito. O caos em torno da produção foi amplamente discutido pela imprensa, e o filme começou a ser considerado um desastre muito antes de seu lançamento. No fim, Borderlands, com um orçamento de 120 milhões de dólares, arrecadou apenas 33 milhões globalmente. Um resultado que praticamente selou sua reputação como um dos maiores fracassos cinematográficos de 2024. E isso não é tudo para Lionsgate. O filme O Corvo tem semelhanças tanto com Guerra Sem Regras quanto com Borderlands. Ele se assemelha a Guerra Sem Regras por ser um filme adquirido pelo estúdio, enquanto lembra Borderlands pela longa trajetória até chegar às telas e pela destruição de sua reputação muito antes do lançamento. A jornada de O Corvo até os cinemas durou 15 anos. Durante esse tempo, muitos atores foram cogitados para o papel principal, de Bradley Cooper a Jason Momoa. No final, o filme foi dirigido por Rupert Sanders e finalizado ainda em meados de 2022, mas chegou aos cinemas somente no final de 2024. O resultado foi desastroso. O Corvo arrecadou apenas 24 milhões de dólares contra um orçamento de 50 milhões. Um caminho de 15 anos que culminou em um fracasso. Além disso, a Lionsgate colecionou mais 2 fracassos este ano. Um deles foi O Jogo do Assassino, um filme de ação estrelado por Dave Bautista. Custou 30 milhões e arrecadou apenas 6 milhões. No entanto, como alguns outros filmes desse tipo, pode ter recuperado o investimento antes mesmo de sua estreia, graças às vendas diretas. Já Megalópolis, frequentemente citado junto com Coringa Delírio A2 como o maior desastre do ano, é uma história diferente. O épico de Francis Ford Coppola teve um orçamento de 120 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 14 milhões nos cinemas. Todo o custo foi bancado do bolso do próprio Coppola. A Lionsgate participou apenas como distribuidora nos Estados Unidos, sem investir na produção e sem adquirir os direitos do filme, atuando apenas como intermediária. Embora o filme tenha sido um desastre comercial, a Lionsgate conseguiu lucrar, ainda que apenas alguns dólares. Já Francis Ford Coppola perdeu cerca de 100 milhões de dólares, ou até mais, segundo alguns relatos. Mas no caso dele, trata-se de um projeto de paixão. Aos 85 anos, o lendário cineasta decidiu investir sua fortuna pessoal em um filme que sonhava em realizar desde os anos 90. Para ele, o dinheiro não é mais uma prioridade. Afinal, ninguém o leva consigo ao fim da vida. Este ano foi relativamente bom para a Universal Studios, que sofreu apenas um grande fracasso com o filme O Dublê. Houve ainda outro fracasso, mas este passou praticamente despercebido por todos. O Dublê era esperado como um grande sucesso no início do ano, mas algo deu errado. O filme foi dirigido por David Leitch, conhecido por sucessos como John Wick, Hobbs e Shaw, Atômica, Deadpool 2 e Trem-Bala, estrelado por Brad Pitt. Todos esses filmes tiveram bom desempenho nas bilheterias. Dessa vez, Leitch trouxe mais um filme de ação com toques de comédia. No entanto, Ryan Gosling e Emily Blunt, diferentemente de Brad Pitt, Dwayne Johnson ou até mesmo Keanu Reeves e Ryan Reynolds, nunca foram grandes estrelas de bilheteria. Com isso, o filme fracassou. Um orçamento mais modesto poderia ter salvado a produção. Apostar 130 milhões de dólares, ou, segundo algumas fontes, 150 milhões, em um filme desse tipo é algo que apenas os muito ousados fariam. O projeto começou no início dos anos 2010, com Dwayne Johnson no papel principal. Caso tivesse sido lançado em 2015, com Johnson, provavelmente teria sido mais fácil recuperar o investimento, já que naquela época quase tudo com ele gerava lucro. Entretanto, o roteiro passou por tantas revisões que Johnson acabou abandonando o projeto. O filme foi engavetado até que em 2020, Ryan Gosling assumiu o papel principal. No fim, o dublê arrecadou apenas 181 milhões de dólares. Se o orçamento do filme tivesse sido de 60 ou 70 milhões em vez de 130, o projeto teria evitado o fracasso. O segundo fracasso da Universal foi Clube dos Vândalos. Assim como no caso da Lionsgate, trata-se de uma produção comprada.
Originalmente, a Disney planejava lançá-lo no final de 2023, mas devido à greve dos roteiristas e atores, a estreia foi adiada, e a Disney desistiu do projeto. A Universal adquiriu o filme por 25 milhões de dólares, enquanto o custo de produção foi de 40 milhões. Apesar de parecer um bom negócio inicialmente, o filme arrecadou apenas 36 milhões nas bilheterias. Mesmo com custos de publicidade reduzidos, a Universal não conseguiu recuperar seu investimento. Aqui, talvez, valha a pena lembrar alguns projetos que poderiam ter alcançado o nível de uma cestinha de feijões. Ou talvez nem pudessem, mas chamá-los de fracassos já seria um exagero. São filmes semelhantes aos mencionados no primeiro vídeo de retrospectiva do ano, mas enquanto aqueles tendiam a gerar lucro, aqui o saldo é mais próximo de um prejuízo. Um desses filmes é Rivais, com Zendaya no papel principal. O filme custou 50 milhões de dólares e arrecadou 96 milhões nas bilheterias. É possível criticar o orçamento elevado, mas Zendaya é uma grande estrela, e só o cachê dela foi de 12 milhões. Outro exemplo é Pisque Duas Vezes, dirigido por Zoe Kravitz, a talentosa filha do músico Lenny Kravitz. Ao contrário do que ocorreu com os projetos de M. Night Shyamalan, Zoe teve mais sorte. O filme custou 22 milhões de dólares e arrecadou 46 milhões. Podemos também mencionar o terror Abigail, que, em 2024, era esperado como um grande sucesso, mas acabou ficando aquém das expectativas. Apesar de um orçamento considerável para o gênero, 26 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 44 milhões. E provavelmente podemos adicionar a essa lista o último filme da franquia Caça-Fantasmas, intitulado Ghostbusters: Apocalipse de Gelo. O filme anterior da franquia, com um orçamento de 75 milhões, arrecadou 204 milhões. Isso fez a Sony acreditar que o próximo filme seria ainda melhor. Mas Apocalipse de Gelo, que teve um orçamento de 100 milhões, arrecadou 202 milhões. Enquanto o filme anterior gerou algum lucro, considerando receitas adicionais, este enfrentou mais dificuldades para equilibrar as contas. Este ano não foi muito bom para o estúdio Sony. Embora Tom Hardy, com a última rodada, trouxe lucro, outros 2 filmes baseados em quadrinhos fracassaram de forma estrondosa. Estou falando de Madame Teia e Kraven o Caçador. Kraven ainda está em cartaz, mas arrecadou apenas 59 milhões de dólares, com um orçamento de 130 milhões. Agora está pegando migalhas nos cinemas, e o resultado final deve ser algo em torno de 70 milhões. Este é o pior desempenho de um filme baseado em quadrinhos da Sony em toda a sua história. No início do ano, parecia que este recorde seria de Madame Teia. O filme foi gravado no início de 2023, apresentado a grupos de teste, e depois enviado para refilmagens. Após perceber a completa ausência de qualidade mesmo sob um microscópio, o estúdio praticamente desistiu do filme. Removeram referências a outros filmes da Sony, como Homem-Aranha, reduziram o marketing ao mínimo e lançaram o filme no início de 2024. No final, Madame Teia arrecadou 101 milhões com um orçamento de 85 milhões. Kraven não deve atingir nem isso. A Paramount também enfrentou dificuldades este ano. O filme de animação Transformers: O Início não correspondeu às expectativas, arrecadando 129 milhões de dólares com um orçamento de 75 milhões. Há rumores de que, devido ao trabalho do estúdio ILM na animação, o orçamento teria subido para 147 milhões. Isso pode ser exagero, mas se for verdade, o filme não só ficou aquém das expectativas, mas também se tornou um dos maiores fracassos do ano. Outro desapontamento foi Amigos Imaginários, estrelado por Ryan Reynolds, que arrecadou 191 milhões com um orçamento de 110 milhões. No entanto, com o sucesso de Deadpool, Ryan provavelmente nem sentiu esse tropeço. Anthony Mackie também teve seu revés com A Linha da Extinção. Ele buscava um sucesso discreto, mas o filme arrecadou apenas 5 milhões com um orçamento de 25 milhões. Além disso, um completo desconhecido, com Timothée Chalamet, também está longe de atingir as metas de bilheteria. No início do ano,
O livro de Clarence, uma sátira sobre fé, foi um desastre monumental, arrecadando apenas 6 milhões com um orçamento de 40 milhões. Alguém pode ter notado que a Disney, a maior perdedora de 2023, não apareceu entre os fracassos neste ano. Em 2024, a Disney foi melhor do que muitos outros estúdios. O próximo ano promete ser desafiador. Se Superman e o quarto Capitão América fracassarem, pode ser um ano ainda pior em termos de bilheteria. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.